Olá, eu sou Igor, sou médico, urologista e hoje eu vou falar sobre a vacuoterapia, o uso da bomba peniana a vácuo, suas utilidades e como usá-la. Então, se te interessa, curte, compartilha, comenta, fica até o final. A vacuoterapia, que é a terapia usando a bomba a vácuo, tem algumas indicações bem precisas na medicina. Uma delas é no pré-operatório de implante de prótese peniana. A prótese peniana é implantada nos corpos cavernosos, que normalmente estão fibrosados, diminuídos de tamanho, por isso eles não dilatam, não enrijecem, e aí por isso não tem ereção. Então a gente acaba destruindo os corpos cavernosos e colocando uma prótese no lugar para simular uma ereção. Se tem muita fibrose, por causa de processos inflamatórios, normalmente decorrente de priapismo, ou já colocou uma prótese antes, e se tem muita fibrose, o tamanho da prótese que a gente consegue colocar também é menor. Então, o uso no pré-operatório de uma bomba a vácuo por um certo tempo, um mês mais ou menos, consegue aumentar às vezes até 1 centímetro o diâmetro da prótese, que é colocada nos casos de prótese peniana. Então tem sua utilidade bem definida nessas cirurgias andrológicas. Também tem sua utilidade no pós-operatório, que é naquelas cirurgias para tratar o câncer de próstata. Nelas, a gente acaba manipulando estruturas muito próximas aos nervos que levam à ereção. E aí é comum a ereção demorar a voltar um pouquinho. Às vezes porque lesionou o nervo e aí não tem jeito mesmo, mas às vezes só porque mexeu o nervo ele demora um pouco a voltar. E aí, para você não ficar muito tempo sem ter nenhuma ereção e piorar a qualidade dos tecidos, a bomba ajuda nesse processo. É tipo uma fisioterapia que tem que ser feita. Outra utilidade bem interessante no tratamento da doença de Peyronie. Tem alguns estudos ainda incipientes bem no início, mas mostram que pode ter sua utilidade na diminuição discreta do ângulo. A doença de Peyronie é aquela doença onde o pênis vai entortando. E aí o uso dessa bomba pode ajudar a diminuir um pouquinho o ângulo. Também tem seu uso naqueles pacientes que ficaram muito tempo sem ter ereções, porque teve disfunção erétil, porque se afastou de um relacionamento, teve depressão, ficou internado, enfim. Está muito tempo sem ter ereção e às vezes os tratamentos medicamentosos não são suficientes. E aí a bomba a vácuo dá uma ajudada nesse início. Às vezes a bomba a vácuo pode ser a única terapia para tratamento de disfunção erétil. Às vezes ela é suficiente. Tem muitos casais que se adaptam muito bem. Na hora de eu explicar o funcionamento, vocês vão entender melhor. Mas basicamente, você usa a vacuoterapia para criar uma ereção e aí você deixa um anel que mantém esse sangue que foi bombeado para dentro dos corpos cavernosos preso por um anel na base do pênis. E aí você consegue ter uma relação, depois você tira o anel e o pênis detumesce, amolece. Então essas são as razões para fazer o uso da vacuoterapia. Como é que é feito o uso, então, da vacuoterapia? Aqui eu tenho uma bomba, que normalmente tem algumas opções, tem as opções de mecânicas, aí pode ser um dispositivo que cria vácuo, pode ser eletrônico, e aí tem um cilindro que você tem também normalmente tem uma estrutura que você coloca na base para poder ajudar a selar, dependendo do tamanho do pênis, veda. Então, e aí se for tanto mecânica ou eletrônica, você vai colocar o pênis aqui dentro flácido, até com 50% da ereção, que aí facilita um pouco. Como você vai usar? Você vai pegar seu pênis, às vezes fala-se flácido, mas eu recomendo que você tenha um pouquinho de ereção, uns 50% mais ou menos, se der, ajuda, fica mais fácil. Coloca bastante gel, lubrificante, coloca bastante lubrificante ao redor, que facilita ele entrar. E aí você vai bombear para tirar o ar aqui de dentro. Você ajusta, sempre vai ter alguma válvula para ajustar a pressão, se você colocar demais. Nesse caso é aqui, mas pode ter saídas de escape aqui. Nos eletrônicos tem botões que você aperta para você ajustar essa pressão. Então você vai deixar, depende do seu objetivo. Se seu objetivo for para, por exemplo, ter relações sexuais, então temos diversas indicações para isso. Vamos supor que seu caso seja para tratar de disfunção erétil. Você vai usar isso aqui no substituto da tadalafila, por exemplo, ou associado à tadalafila, algum outro remédio. Você vai colocar no pênis. Assim que você ter a ereção desejada, previamente você já vai ter colocado um anel de silicone aqui embaixo. Aí você vai tirar, o pênis vai ficar ereto, porque o sangue não vai conseguir sair. Com essa ereção você consegue fazer a relação. Lembre-se de que na ejaculação é importante retirar o anel, porque essa constrição pode atrapalhar o esperma sair, às vezes pode dar dor ou até outros problemas. Lembre-se de deixar por uns 30 minutos. Muito mais que isso, pode acabar tendo algumas repercussões negativas por causa da diminuição de oxigênio e da falta de circulação do sangue. Outras razões para usar a bomba, por exemplo,
é nos pré-operatórios, nos pós-operatórios. Nesses casos, com o objetivo mais de fisioterapia, de estimular os corpos cavernosos, tem alguns protocolos, que sempre variam entre 10 a 15 minutos por dia, e tem duas opções de tratamento. Tem alguns protocolos que sempre estão em torno de 10 a 15 minutos, e aí você ou mantém 10 a 15 minutos com o pênis ereto lá dentro, você faz a pressão a ponto de ele ficar ereto. Às vezes você diminui um pouquinho, aumenta e diminui um pouquinho a cada minuto, né? Um minuto ele mais cheio, aí você deixa uns 15 segundos com ele um pouquinho menos de pressão, depois volta. Esse é como se fosse intervalado. E tem outros que orientam deixar a pressão maior por todos os 10 minutos. Como é que você escolhe a pressão? Tem aparelhos que medem essa pressão, os eletrônicos medem, alguns têm um manômetro que mede a pressão, mas não tem nada muito bem definido. O principal aspecto que vai te ajudar a determinar qual é a melhor pressão para você é a dor. Você tem que ter uma sensibilidade, tem que ser aquela dorzinha leve ou sem dor, o melhor é sem dor, ou aquela dorzinha leve de como se você estivesse alongando, e por pouco tempo também. Se você manter, tem gente que acaba abusando, e aí pode ter hematomas, escoriações, lesões nos nervos, no sangue, até levando a alterações de sensibilidade, por exemplo. Então, assim que você usa uma bomba peniana, tem sua utilidade, ela é disponível em sex shops, Mercado Livre, Amazon, na internet é fácil de encontrá-las. Lembre-se de conversar e discutir com o seu andrologista sobre isso. Se você quiser fazer uma pergunta específica, faça no comentário que eu faço um vídeo sobre isso. Espero que tenha gostado e te ajudado. Um abraço.